Caros amigos, Participação Médica em Debate tem a satisfação de ouvir, mais uma vez, o Dr. José Gomes Temporão. Dr. Temporão foi ministro da Saúde do Brasil e é professor na Escola Nacional de Saúde Pública e é diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Saúde da Unasul. E está nos dando o prazer de analisar a situação da saúde no Brasil e especificamente do SUS. Ele agora vai nos falar, por favor, sobre a situação do Sistema Único de Saúde no Brasil, como ele vê e quais as sugestões que ele dá de encaminhamento. Por favor. Eu estive recentemente nas comemorações dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde Português. Eles têm lá um SUS, realmente lá é universal, né? A participação do setor privado na oferta de serviço é muito pequena, muito pontual. E evidentemente eu estou falando de um país de 10 milhões de habitantes, né? E eles têm muita curiosidade sobre o Brasil. Eu fui lá falar um pouco sobre a situação brasileira. Nós iremos completar 25 anos de implementação do nosso Sistema Único de Saúde. E não há dúvida de que nós avançamos muito nesse período, né? Quando a gente olha assim do ponto de vista da opinião pública, né, entre aspas, quer dizer, a visão que a grande mídia passa sobre o sistema, né, é claro que a visão, ela tende para o negativo. Mas quando nós olhamos para o cotidiano, para o impacto, por exemplo, o Brasil hoje tem o maior programa de imunizações do mundo, nosso Programa Nacional de Imunizações. O impacto disso na saúde da população brasileira foi brutal. Nós temos o maior programa de atenção primária do mundo. Não tem nenhum país no mundo que tenha um programa de saúde da família que cobre 100 milhões de pessoas, não é? O impacto disso na redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna, da desnutrição, é muito impactante. Quando a gente vê que o Brasil, só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos que o Brasil, não é? Quer dizer, é um mega sistema, hipercomplexo, e que evidentemente tem dois problemas centrais. O problema da desigualdade entre as regiões, né? Uma coisa é você pensar um sistema de saúde para atender a Amazônia legal, outra coisa são os grandes contextos urbanos dos grandes centros nas regiões Nordeste ou Sudeste. E, de outro lado, a questão do acesso e da qualidade, né? Desigualdade, acesso, qualidade. Nós temos que avançar muito aí também. Mas não há como negar que é um sistema que veio para ficar, que é extremamente importante. E o Brasil tem uma questão política central, que é a seguinte: a Inglaterra, o Canadá, os países que decidiram implantar sistemas universais, têm uma singularidade. A sociedade vê nesses países o seu sistema de saúde como uma conquista de gerações, uma conquista da sociedade. E então há um grande consenso no sentido de preservá-lo e qualificá-lo. E nós não conseguimos alcançar esse nível de consciência ainda aqui. Ainda se confunde muito acesso à saúde com ter plano privado ou que a medicina privada seja melhor do que a medicina pública. Nós sabemos que essas questões não se sustentam. Na verdade, a medicina é uma só. Ela pode ser de altíssima qualidade no serviço público e de péssima qualidade no setor privado. O outro desafio que o Sistema Único de Saúde enfrenta no Brasil hoje é a questão do financiamento, né? Não há a menor dúvida de que nós estamos subfinanciados, mais do que subfinanciados. Enquanto a Inglaterra, que seria o nosso paradigma, né, nossa referência maior, 85% dos gastos em saúde são gastos públicos, apenas 15% são gastos privados ou de desembolso direto das famílias ou do setor privado. No Brasil é exatamente o contrário, 60% praticamente dos gastos totais são gastos privados. E desses gastos privados, uma parte importante são desembolso direto das famílias, e isso afeta proporcionalmente, de maneira muito mais importante, as famílias mais pobres, por exemplo, na assistência farmacêutica, né? A família que precisa comprar um antibiótico, um medicamento para um idoso, para uma criança, e tem que usar parte do seu salário para isso. Então, a questão do financiamento no Brasil, ela é menos do total de gastos que o país faz hoje, que está em torno de 9% do PIB, o que seria intermediário, né? Mas mais da participação do financiamento público. Então nós temos que botar mais dinheiro público para que as famílias não necessitem despender de maneira importante recursos.
Nós todos sabemos que numa situação de tempo de espera muito longo, a família se vira, paga o exame, né? Paga um procedimento, isso acaba impactando muito o salário das pessoas. Então, o que não há consenso, se há consenso que tem que botar mais dinheiro na saúde, não há consenso é de onde tirar esse dinheiro. Aí, bom, nós caímos no campo dos economistas, dos políticos, do Congresso. Quando eu era ministro, nós perdemos a CPMF, né? Foram 50 bilhões naquela época. Curioso que hoje o movimento da saúde pública reivindica mais 50 bilhões de reais, é uma CPMF ano, né? Mas eu acho que tem a questão da reforma tributária, eu acho que existem algumas iniciativas no Congresso Nacional. Durante a campanha eleitoral, vários candidatos se colocaram a favor de uma medida que é importante, que seria 10% das receitas da União, né? Porque hoje 15% das receitas dos municípios, como mínimo, e 12% dos estados eles são obrigados a colocar na saúde, mas a União não. A União é obrigada a gastar o que gastou no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB, ou seja, inflação mais crescimento econômico. Então, por que não, então, que 10% das receitas da União sejam obrigatoriamente gastas em saúde? Se nós conseguirmos isso, nós vamos ter recursos suficientes para dar saltos importantes nessas três dimensões: desigualdade, acesso e qualidade. Muito bem. Isso parece apontar, então, caros colegas, para a necessidade da sociedade civil organizada e, sobretudo, dos profissionais da medicina, de nós médicos, de nos organizarmos para pressionar os nossos representantes políticos no Congresso, etc., para tomarem essa medida que é tão fundamental. Eu gostaria de ouvir o Dr. Temporão sobre a situação no Rio de Janeiro, especialmente a questão do Programa de Saúde da Família. Como o senhor vê essa situação? O Rio de Janeiro é uma experiência muito pedagógica, porque durante um grande período, no Rio de Janeiro, por ter sido capital da República, sempre teve a melhor rede assistencial, os melhores hospitais, né? O Hospital dos Servidores do Estado era o hospital dos presidentes da República, né? Houve uma série de fenômenos em que essa rede foi se degradando, né? E deixou-se de investir na atenção básica, né? Nos últimos anos, nos últimos 8 anos, houve um processo de retomada dessa reestruturação. A Prefeitura do Rio vem fazendo, em parceria com o Ministério da Saúde, um programa muito interessante, pegando principalmente o que nós chamamos aqui de desertos sanitários, ou seja, a zona oeste do Rio de Janeiro, região de Santa Cruz, Campo Grande, praticamente não tinha nenhuma oferta de saúde. Então a Prefeitura começou por aí a instalação de policlínicas nessa visão multiprofissional, transdisciplinar, de promoção, de prevenção, mas usando tecnologia. As policlínicas têm ultrassom, têm radiologia, os agentes comunitários visitam as famílias estão cadastradas. É bem interessante, né? Então hoje, em 2007, a cobertura do saúde da família no Rio de Janeiro era de 5%, hoje já é de 48%. E a proposta da Prefeitura é chegar a 70% até o final de 2016. Então esse é um bom exemplo de como você... E o impacto disso é significativo e perceptível. Acho que todos lembram que no passado bem recente era matéria de todos os jornais e televisões as filas no Hospital Souza Aguiar do Rio de Janeiro. Acabaram essas filas, né? Porque as pessoas deixaram de ficar doentes? Não. Acontece que você começou a estruturar uma rede que impede que as pessoas tenham que procurar a fila de um determinado pronto-socorro para serem atendidas. Elas estão sendo atendidas perto da sua residência, nas suas necessidades mais profundas e mais importantes. Então, e esse não é um exemplo só do Rio, isso está se disseminando pelo Brasil inteiro. O que nós temos que fazer, o que está faltando, é que essa experiência, como o Rio vem fazendo, esteja presente nos contextos metropolitanos. Em Salvador, em Recife, em São Paulo, em Belo Horizonte. O Saúde da Família no Brasil começou dos municípios pequenos, foi indo para os médios e que depois caminhou devagar para os grandes. Quando ele chegar para valer nos grandes, com essa visão de saúde integral, de alta qualidade, né, como porta de entrada do sistema, o impacto na assistência vai ser muito importante. Beleza, uma opinião muito positiva e que nos dá muita satisfação de poder levar ao conhecimento dos colegas e da população. Parece que uma das coisas que talvez esteja faltando um pouco para o nosso Sistema Único de Saúde é um pouco de um aumento da autoestima e um aumento desses sentimentos que o Dr. Temporão mencionou bem, que existem em outras culturas,
de que a saúde pública é uma propriedade, é um bem valiosíssimo que nós temos que preservar, temos que melhorar e o qual nós devemos defender com muito interesse. Vamos chegar lá um dia. Muito obrigado.